método de exclusão padrão do Rails, ele vai destruir, né? Ele vai destruir essa estrutura e vai retornar um 204, né? Que o 204 é sem, né? Sem conteúdo de resposta, mas deu tudo certo. Então eu vou ter que alterar aqui, ó. E nesse caso a gente não vai ter esse exemplo de retorno, porque não existe, né? Vou só comentar aqui por enquanto e vou testar esse esse agora que é a linha 1, 2, 4. Vamos ver se vai passar. Passou. Vamos agora rodar ele todo, tá? Passou tudo. Vamos rodar agora todos os testes que a gente realizou até agora. Passou tudo. E aí, eu vou agora dar uma formatada, né? Eu acho bem interessante essa visão da gente ver aqui todos os testes, né? Bem detalhados. Então a gente vê que passou os testes de rota, os testes relacionados ao model e os testes, né, que em cima do nosso controller, beleza? Então, chegamos a um ponto interessante que a gente queria. Vamos ver agora como está a nossa API, nosso swag, né? Então, Rails, RS Swag, atualizando a nossa documentação. Então, se eu for olhar agora, observa que bem aqui, ó, eu já tenho agora, né, uma estrutura que ele espera receber. Eu tenho aqui, ó, também uma estrutura que ele espera receber, o ID, né, que a gente vai enviar. No PUT também é a mesma coisa. E agora eu vou dar mais algumas dicas de algumas melhorias que a gente pode fazer aqui nessa documentação, tá? Eu vou usar como exemplo essa, essa estrutura aqui para a gente já criar como exemplo o que esse cara retornaria. Então observa que hoje, se eu atualizar aqui, ó, vou copiar aqui para a gente não perder essa informação. Observa que hoje, se eu atualizar aqui, ele não vai ter um exemplo de retorno. Vamos colocar esse exemplo de retorno. Então, eu vou chegar aqui nesse primeiro método e vou primeiro alterar aqui uma informação chamada tags. Vou dizer que é posts. Vamos ver o que isso aqui vai fazer. Eu vou dizer que ele produz application JSON, tá? E vou dizer o exemplo de retorno. Então, ele tem um exemplo, eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas eu vou ensinar como manualmente você fazer o seu exemplo, né? Então, você pode botar aqui, ó, example. Eu vou dizer o que ele retorna. Ele retorna um application JSON. A gente cria como se fosse uma espécie de nome do exemplo, esse example. E aqui eu vou botar o exemplo prático, a estrutura que vai ser exibida no exemplo daquele endpoint especificamente. Vou executar. Vamos ver o que aconteceu. Espera aí, o que eu fiz de errado é que o exemplo ele vai aqui dentro, né? Vamos lá. Pronto, o exemplo ele vai aqui dentro da response. Então vamos ver o que foi que aconteceu aqui de atualização. Olha só, esse tags aqui, ele é responsável por posicionar o nosso endpoint aqui dentro do contexto de posts, beleza? E olha que interessante, o nosso exemplo agora está disponível. Mesmo sem você executar aqui o try it out, né? Você consegue ver o exemplo aqui embaixo. Então, olha só, nossa documentação já ficou mais preparada, né? Agora, vamos trabalhar aqui esse próximo, que no caso seria o post. Só da gente botar aqui essa tags
ali, ele já vai mudar aqui de posição. Então já aparece aqui. O que que nós estamos precisando ali de exemplo, né? Nós estamos precisando também do exemplo de retorno. Então, eu vou dizer que o exemplo, nesse caso, não vai ser uma lista, vai ser um objeto, né? Vai ser uma estrutura em JSON. Então, vou pegar aqui esse mesmo exemplo, vou comentar essa estrutura aqui, ou melhor, vou substituir. Só que nesse caso, eu vou tirar os colchetes, tá? Então, vamos rodar aqui novamente. Pronto. Então, se eu for aqui olhar agora, o nosso post, ele tem um exemplo. Então, pessoal, eu acho que já ficou claro, né, os ajustes que são necessários ser feitos e aos poucos a gente vai incrementando a nossa documentação. Mas observa que interessante, facilmente nós criamos um CRUD completo. Na realidade, vocês não viram programar nada, porque o CRUD foi criado automaticamente, funcional, né? Inclusive agora, vamos só fazer o nosso último teste, que é criar um post a partir aqui da nossa documentação. Então, eu vou botar aqui, ó, post 2, conteúdo, executei, e olha que interessante, foi criado, então está funcional. Se eu for consultar aqui agora, nós vamos ver mais um post. Então, observa que a gente já criou automaticamente uma estrutura de código funcional, sem precisar programar uma linha de código, e rapidamente nós fizemos também nossa documentação, onde a própria Gen já faz boa parte do nosso trabalho, já dando aqui um template para a gente escrever nossos testes e apenas fazer as configurações necessárias para a nossa documentação. Então, não sei se eu consegui ser simples o suficiente, se eu consegui passar o quanto o Rails ele foi produtivo nesse processo, mas eu acho que se você já desenvolveu um API e implementou o Swagger, por exemplo, em Java, outra tecnologia, no contexto de Node, PHP, C Sharp, você percebeu o quanto o processo aqui no Rails foi mais simples, né? E o quanto a gente não precisou configurar e a gente já vê isso aqui tudo funcionando. Então, é bem interessante, né? Conhecer essa gen, inclusive, de integração com o Swagger recentemente e, cara, fiquei encantado com ela, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado se você ficou até agora, né? Aceite sugestões. Me fala aí o que que você achou, se te ajudou, se pelo menos te ajudou a dar um passo aí nas configurações, de ver acontecendo, né? Que nem sempre a gente, às vezes até sente interesse naquela documentação, aliás, naquela tecnologia, mas a gente não teve a oportunidade de experimentar e já ver alguns aspectos dela. Então a minha ideia foi essa, né? Passar como a gente implementar teste, integrar com o Swagger. Então eu consegui encaixar tudo aqui num vídeo só, tá bom? Então obrigado, pessoal. Até a próxima.